Nestor, vem, abre o teu coração, recebe essa palavra para que a gente possa ser abençoado. Em nome de Jesus. Tudo tranquilo, tranquilo? Como vocês estão? Então, um tempo maravilhoso, a gente está aqui aprendendo com o Senhor, para a gente avançar e crescer mais e mais nele. Porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente cresçamos e amadurecemos naquilo que o Senhor nos confiou, naquilo que Ele depositou em nossas vidas. Por isso temos que entender quem nós somos. E primeiramente, eu gostaria de pedir perdão aos nossos irmãos católicos, porque muitas vezes nós criticamos de maneira errada, de maneira inconveniente. Muitas vezes eu estava ali no período do louvor e o Senhor começou a trazer essa inspiração de pedir perdão mesmo publicamente, porque olhando, eu além de ser ministro do Evangelho, eu sou historiador por formação. E observando a história, eu vi algo interessante, algo importante nessa história. Porque foi o meio pelo qual, se não fosse essa organização, essa estrutura que a Igreja Católica construiu ao longo dos anos, talvez seria mais difícil preservar a palavra de Deus. Porque eles tiveram esse zelo de manter essa palavra. Por mais que algumas coisas que nós vamos aprender aqui na adolescência da igreja, o período que se vem de Constantino até o período da Reforma Protestante, a gente vai ver que a igreja se esforçou. Por mais que alguns erros cometeu, porque se a gente não aceitar, e a gente como protestante, vamos dizer assim, historicamente falando, se a gente não considerar a importância da Igreja Católica, a gente vai cometer os mesmos erros. Porque a gente só conserta os erros se a gente reconhecer eles. Nós erramos. E como igreja, porque o que vai subir não é uma placa de igreja. Não vai ser a igreja A ou B que vai subir. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Igreja Católica é a Igreja do Senhor Jesus Cristo também. E é isso que precisamos entender, é isso que precisamos nos focar. Porque eu tenho visto, não na mesma dimensão, porque houve uma perseguição acirrada de matar pessoas, como a gente vai ver aqui, mas eu vejo outras denominações perseguindo, cometendo os mesmos erros da Igreja Católica. E eu quero pedir profundamente perdão aos nossos irmãos católicos. E com certeza muitos vão estar conosco lá no céu. Porque Deus não vem buscar uma placa de igreja. Ele veio buscar uma igreja pura, santa, imaculada. Foi isso que o Senhor veio buscar. E é isso que devemos trabalhar, é isso que devemos nos esforçar. Para não cometer os erros do passado. Porque a importância do ensino de história é exatamente nos conhecer. A gente está olhando a nossa história, olhando para nós mesmos, para formar um caráter, uma identidade, a qual possamos desenvolver e crescer no Senhor, para manter uma vida reta, pura e aguardando, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque esse é o propósito que a gente está ensinando aqui. Por favor, sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Gosto demais desse versículo, é muito importante, porque eu até brinco. Se a gente praticar só esses versículos que nós vamos ler aqui, será o suficiente para a gente ter uma vida gloriosa no Senhor. Amém? É claro que existe muito mais para aprendermos do Senhor. Amém? E diz assim, versículo 4: Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade.
porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo, para que digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e mestre dos gentios, na fé, na verdade. Ele fala aqui que a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos hoje aqui pela manhã estudando a palavra do Senhor, para que a gente possa ter o conhecimento, ou o pleno conhecimento da verdade. É uma parte importante, porque se fosse somente a salvação estava bom do tamanho. Saber que a gente fechar os olhos, vamos ser salvos, vamos estar com Ele na glória. Mas Ele fala de uma vida plena aqui na terra. Muitas das pessoas têm perdido o sentido. E por isso nós estamos aqui pela manhã, estudando a palavra, para aprender mais, conhecendo a nossa história, para a gente se conhecer mais. Porque isso é o que Deus procura em nossas vidas. Para que possamos buscar uma vida santa, uma vida reta diante dEle. Para que a gente avance, para que a gente cresça no Senhor. Então, o título é Adolescência da Igreja. A gente vê muitas coisas sobre adolescência. Eu gostaria que vocês pegassem, eu também, as pedras, jogassem no cantinho. Vamos fazer esse exercício. Porque o que são as pedras? São os conceitos ou preconceitos que nós já temos sobre algumas coisas. E a gente vai quebrar alguns biscoitos, a gente vai ver algumas coisas para a gente não praticar. E a adolescência sempre remete a duas coisas para mim. A adolescência é aquele período da rebeldia, de não obedecer, de fazer o que quer, de não, agora sou eu. É onde endurece o pescoço e quer fazer a sua própria vontade, da sua forma. Não quer mais obedecer aos pais. Não quer mais seguir muitas instruções do seu pai. E a gente vai ver que nós, no passado, fizemos isso nesse período da adolescência. Não, vai ser do nosso jeito, vai ser da nossa maneira, e vamos fazer. Mas mesmo assim o pai estava orientando e conduzindo, fazendo a sua parte. Mas também é um período, eu não sei com você, mas comigo também foi um período de grande crescimento intelectual, de conhecer mais, de buscar mais. E a gente vai ver nesse período da história da adolescência, a gente vai ver uma rebeldia, uma não obediência aos princípios da palavra, que nos mantém até hoje. Eles preservaram, mas não viviam. Como muitas vezes a gente é adolescente, a gente preserva. Lá dentro da gente estão os conceitos dos nossos pais, os princípios dos nossos pais, mas porque a gente quer experimentar algo diferente, fazer algo novo, a gente segue o nosso caminho. E muitas vezes isso aconteceu com a nossa história, com o nosso passado. Por isso se chama adolescência da igreja, onde disse assim, não, agora a gente vai segurar as rédeas, nós vamos seguir adiante, nós vamos fazer o que a gente entendemos. Mas também foi um período de grande crescimento. Nós vamos ver pessoas como Santo Agostinho, um cara excepcional, considerado depois de Paulo, um dos grandes mestres, um dos grandes formadores de doutrina que existiu. A gente vai ver que nesse período surgiu as grandes universidades, como Oxford, Cambridge, que são lá do Reino Unido, como também a da Bolonha. Então, foi esse período de uma expansão, foi nesse período que eles começaram, por causa da rebeldia de alguns, conseguiram surgir os mosteiros, onde preservaram muitos dos conhecimentos, aonde eles passavam um tempo para preservar tanto a palavra de Deus, como todo o conhecimento que foi adquirido ao longo dos séculos, que chegou até nós. Então a gente vê que é duas coisas interessantes a gente entender aqui e se embasar nisso. Foi um período ao qual a igreja decidiu seguir com as suas próprias pernas. Mas também foi um período que disse assim, não, eu vou buscar o conhecimento, eu vou crescer mais. E aí nós vemos essa igreja adolescente,
que, como eu falei aqui no início, foi algo importante, foi um meio que a igreja se organizou para preservar, porque se não fosse essa organização, essa manutenção e a preservação da palavra, por mais que algumas coisas vamos ver que foi errada, porque ela seguiu a sua própria vontade, não seguiu a instrução do Senhor. Porque nós temos que aprender a ouvir a instrução do Senhor. É muito bom sentar, discutir, conversar, mas nós não podemos ficar apenas nesse conhecimento natural. Nós temos que expandir para um conhecimento sobrenatural e ser guiado pelo Espírito Santo. Então, nós vamos compreender. Então, a adolescência, como eu falei, vai de Constantino à Reforma Protestante. A gente viu na aula passada que a igreja, no princípio, não tinha um zelo missionário. É uma igreja que só ficava ali em Jerusalém. Mas depois de uma perseguição, depois de uma situação difícil, a igreja começou a se despertar. E ela foi avivada para alcançar pessoas. E ela cresceu a um ponto que a perseguição começou a ser intensa, começou a ser forte. E aquela igreja começou a se perder em algumas coisas. E aí o tempo foi passando, quando chegou no ano de 313, né, pode ser 3 aí, Constantino, né, suspende a perseguição. Muitos dizem que ele se converteu, muitos dizem que mas ele só foi batizado, ele só reconheceu perto da morte dele. Foi uma conveniência, porque os princípios da palavra era algo que ele viu que era importante para preservar a cultura grega romana. Vamos abrir, por favor, e vamos começar a quebrar alguns biscoitos. Mateus 16. Versículo 13. Gosto demais desses versículos. E a gente vai começar a desconstruir algumas coisas. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vai entender aqui que muitos afirmam que Pedro é o fundador da igreja. Na verdade, quem é o fundador da igreja é Jesus Cristo. Se a gente atentar aqui pelo versículo, e aí requer de fato entender um pouco do original, quando ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A gente vai ver no original, quer dizer assim: tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há uma diferença entre Petros e Petras. Petros quer dizer um fragmento, um pedaço, uma pedrazinha tirada de um todo. E Petra é uma rocha. O que Jesus estava dizendo aqui é algo puramente simples. Quem é a rocha? É Cristo. Cristo é a rocha que está fundamentada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nós falamos a igreja do Senhor Jesus Cristo e não a igreja de Pedro. E é isso que devemos entender aqui, que o fundamento é Cristo. Pela revelação a qual Pedro teve e disse: tu és o Cristo. Esse Cristo é o fundamento, é a base da igreja. E não tem como, eu fico imaginando assim como historiador, porque o primeiro Papa, vamos dizer assim, que surgiu,
mas ele não exercia autoridade sobre todas as igrejas da época, foi Leão I, no ano de 410. Mas só em 560 é que realmente teve um Papa que a gente diz assim, o verdadeiro Papa, porque ele começou a governar sobre todas as igrejas. Como é que, se Pedro foi o primeiro Papa, cadê os outros Papas até, vamos dizer assim, no ano 410? Não existe, historicamente falando. Então ficou esse vácuo aí. E se a gente olhar Atos 15, por favor. E quem presidia a igreja de Jerusalém não foi Pedro. No versículo 15 de Atos 15, versículo 13, diz assim: havendo-se ele calado, tomou Tiago a palavra. Se a gente olhar aqui, foi o primeiro concílio da igreja para reunir, para saber o que deveria ser pregado, qual dos costumes judaicos, qual deveria ser empregados para os gentios. Porque havia, depois se você com calma ler o capítulo 15 de Atos, você vai ver a discussão se deveria pregar a circuncisão para os gentios. E aí foi dado apenas alguns conselhos, algumas direções, e aí aquele povo se reuniu, e quem presidia aquele concílio, e quem era que governava aquela igreja era Tiago. Então estamos quebrando os primeiros biscoitos aqui, porque o fundamento da igreja é Jesus Cristo. E temos que entender que esse é o fundamento no qual a igreja está firmada, onde as portas do inferno não prevalecerão. Devemos confiar no Senhor e acreditar nele e na sua palavra. Então, é nesse período que nós vamos ver os desvios doutrinários, como este que nós estamos colocando aqui. Porque se a gente afirmar que Pedro é o fundamento da igreja, porque aqui está falando de fundamento, não está falando de presidência, de alguém, autoridade ali, está falando de fundamento. Mateus 16 fala de fundamento. E a gente tem que entender que o fundamento da igreja é Cristo. Esse é um ponto essencial. Nós não podemos tirar o texto fora do contexto. O contexto aqui é sobre esse fundamento, é essa base da igreja, onde as portas do inferno não prevalecerão. Não é sobre homens que a igreja vai estar firmada. A igreja vai estar firmada sobre o Senhor Jesus Cristo. E essa é a nossa consciência, esse deve ser o nosso entendimento. Então começou a surgir vários desvios doutrinários que ferem a palavra de Deus. Começaram a colocar imagens, a princípio foi uma ideia até boa, de fazer as imagens de Paulo, de Pedro, de João, era uma coisa boa, inocente, mas nessa inocência havia um interesse por trás disso, porque havia um público que perderam com o Evangelho. E a gente for ver lá em Atos, passagem como essa, onde Paulo e Silas foram presos, sabe por quê? Porque como estava ganhando-se muitas pessoas para Cristo, eles estavam abandonando aqueles ídolos. E aí havia um público que fabricava aqueles ídolos. Tanto é que se a gente for olhar no contexto ali de Atos 16, essa galerinha que pressionaram. Foi esse povo que pressionou para que aqueles homens sejam presos. Havia um público, havia um povo que estava perdendo dinheiro. E viu nisso uma boa oportunidade de voltar aos seus lucros. Foi uma igreja onde, infelizmente, começou a abrir espaço. Houve uma coisa boa, acabou a perseguição. Mas aí a igreja começou a se desviar doutrinariamente. Nós devemos ter cuidado com certas bondades do Estado,
para a igreja. Nós temos que ficar atentos à relação a isso, o que ele vai requerer de nós. E voltando à ideia, a igreja, como conhecemos a Igreja Católica Apostólica Romana, ele só teve esse nome no ano 381. Até então não existia a Igreja Católica. Era a Igreja de Jerusalém, a Igreja de Roma, a Igreja de Constantinopla, a Igreja de Efésios. Eram igrejas que eram meio que independentes, não havia essa estrutura, essa organização. Então é uma igreja que veio surgir, não surgiu com o Senhor Jesus Cristo. Ela surgiu a partir desses acordos que houve aqui, começando com Constantino, no ano 313, depois o seu filho Teodósio, que instituiu o nome para a igreja, no ano 381. Então são essas informações, e aí houve um preço nisso. Pessoas queriam ser crente para ter vantagem, porque quem era da igreja ou quem era sacerdote, trabalhava na igreja, era isento de impostos. Tinha todo um privilégio do Estado, era livre de muitas coisas. E a igreja foi cedendo a essas pressões, começaram a ter esse desvio e introduzir coisas que favorecessem ao Estado, favorecesse a esse povo que queria só o lucro, queria o dinheiro. E aí começa a surgir também o batismo por aspersão, porque tinha a classe, né, a elite, o povo que tinha dinheiro, não queria ser batizado nas mesmas águas que os pobres, que tinham os leprosos, tinham os doentes. Aí começa a surgir o batismo por aspersão, porque as pessoas dizem, não, eu não quero me batizar com fulano não, esse pé rapado aqui. E essa expressão pé rapado surge também por causa da igreja também, que era justamente, havia uma ferramenta de ferro, porque quem era pobre andava descalço, então era o barro, pegava muito no tempo chuvoso, e tinha aquela questão ali, aquele ferrozinho, para a pessoa raspar o pé, para poder entrar na igreja. Por isso que surge essa expressão, eu não quero me banhar com esses pés rapados não. Mais um a gente está aprendendo aqui. Então são essas coisas que começam a ser introduzidas na igreja, que vai de maneira devagar, não foi algo rápida. Foi devagarinho, as coisas foram entrando. Não, vamos fazer isso para a gente lembrar dos nossos apóstolos, porque já fazia muito tempo que eles morreram. Vamos fazer a imagem aqui de Pedro, vamos fazer a imagem de Paulo, de Tiago aqui. E aí foi essas questõezinhas sorrateiras. Não faz mal, a gente não vai adorar eles. A gente não vai se prostrar diante deles, não, é só para a gente lembrar deles, dos seus feitos. Essa foi a conversa. E adolescente, né, por isso que a gente está trabalhando aqui adolescente, muitas vezes é levado por muita conversinha, com muitas informaçõezinhas. Por isso que é conhecido com a adolescência, porque vem aquelas sugestões sorrateiras, porque muitos adolescentes entram nas drogas. Foi porque alguém chegou assim, você vai obrigar eles? Não, foram devagarzinho. Ó, tu é careta. Ó, tu não é parte da gente não. Eu fui adolescente e ouvi muito isso. Cara, só um tecozinho aqui não vai fazer mal não. E foi assim que a igreja foi se corrompendo, com essas informações, com um objetivo de corromper a igreja. Então esse é um ponto que nós temos que observar e atentar para isso. Nós não podemos nos perder nesses desvios doutrinários, dessas sugestões, porque não vêm todas de uma vez, elas vêm todas, né, devagarzinho. Então nós temos que ter esse cuidado com essas informações, com essas sugestões, com essas raposinhas que vêm devagarzinho, tentando nos desviar, tirar do propósito, perder
aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então a gente vai ver aqui alguns pontos que desse desvio. Reza pelos mortos é um outro ponto que devemos atentar, porque a Bíblia diz lá em Hebreus: morre, segue-se o juízo. Não tem como mais a gente rezar pelos mortos. Já foi. O que nós temos que fazer aqui é no presente, é quando estiver vivo. Depois disso não tem mais como voltar. Não tem como eu rezar aqui: Senhor, livra fulano que morreu. Não. A salvação é para os que estão vivos. Porque depois que morre, segue-se o juízo. Amém? Outro desvio aqui: uso de velas, né? Culto aos santos, instituição da missa, o culto à Virgem Maria. Ela é uma bênção, ela é importante, mas, como nós lemos aqui no início, em 1 Timóteo 2:4 em diante, há só um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Por mais que ela foi uma bênção, ela foi bem-aventurada, é uma grande mulher, mas nós não podemos nos prostrar diante dela, porque a palavra diz que só a Deus devemos adorar, só a Ele devemos nos reverenciar, prestar culto, é só o Senhor Jesus. Então a gente vê esses desvios doutrinários, adoração a imagens e relíquias, uso de água benta, dogma da infalibilidade da igreja. Ei, a igreja pode falhar, a igreja pode errar. Ei, eu posso errar, ninguém é infalível não, gente. Os nossos líderes também podem falhar, podem errar. E existe a infalibilidade papal, a infalibilidade da igreja, a igreja nunca erra. Ei, a igreja pode errar com a sociedade, e nós estamos aqui reconhecendo os nossos erros. Quando estamos trabalhando a adolescência da igreja, estamos tratando os nossos erros. E temos que ter essa hombridade de reconhecer: nós erramos em muitas coisas, nós falhamos em muitas coisas, mas não queremos continuar no erro, na falha. Queremos prosseguir. Então a igreja somos todos nós e vamos errar. É claro que devemos nos esforçar para não continuar no erro ou errar. Não existe essa infalibilidade. A palavra pode ser quebrada muitas vezes. E a gente vê aí vários escândalos aí. Não adianta dizer: eu sou infalível, eu sou perfeito. Não, porque eu não sou. Nenhum da igreja vai ser perfeito. Amém? Então são alguns pontos essenciais para a gente observar. Outro ponto é a ausência do poder de Deus. É uma igreja que perdeu o poder de Deus. Nós vamos ver lá em Atos 3 que Pedro e João olharam para um aleijado, uma pessoa com deficiência, melhor dizendo, uma pessoa com deficiência. Ele olhou para aquela pessoa e disse assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda no nome do Senhor Jesus Cristo. E aquela pessoa com deficiência se levantou e foi curada. E um belo dia, quando estavam inaugurando o Vaticano, lá para o século XVI, chegaram para o Papa Leão X e disseram assim: agora nós não podemos dizer que não temos nem ouro nem prata. E aí o Papa respondeu: mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. A igreja deixou a riqueza ser mais forte do que o poder de Deus. Não é errado buscar as riquezas, não é errado, porque com essa aliança com o Estado, trouxe muita riqueza para a igreja, mas compensação diminuiu o poder
da igreja. Ela não era mais atuante como antigamente. Não havia aquele poder genuíno, a qual de colocar as mãos sobre o enfermo e ele ser curados. Tanto é que nesse período da adolescência da igreja surgiu uma grande peste, uma grande pandemia, como nós estamos vivendo hoje. E a igreja não conseguiu dar respostas para aquele período, porque o poder do Espírito Santo não estava atuando de uma forma intensa naquele tempo. Por isso que começa a surgir, isso vai deixar para a próxima aula, sobre a questão da reforma. Percebeu a necessidade da igreja entrar num outro nível, em um outro patamar. Porque a igreja não conseguia mais dar respostas, mas tinha homens que se levantaram de forma ousada, de forma intrépida. E aí entra um ponto crucial da igreja. A igreja, em vez de abraçar essas pessoas isoladamente que elas se levantavam, para dizer, não, a igreja deve ser afastada do Estado, a igreja deve buscar o zelo, a santidade, a santificação, não deve se corromper. E aí surge a Inquisição, para matar essas pessoas que diziam que a igreja, ou aquelas lideranças, melhor dizendo, estava andando de forma errada. E aí começa um período mais triste e vergonhoso da nossa história. E onde os nossos irmãos começam a matar os próprios irmãos. Começa torturar aquelas pessoas. E tem uma frase que é um dos fundadores da Ordem dos Dominicanos, Dominique, que é onde começou a reforma, essa Inquisição, melhor dizendo, e disse assim, quando chegaram numa cidade, e aí perguntaram para ele, quem são os nossos e quem não são? Eles matem a todos, porque lá no céu Deus vai saber quem é nosso e quem não é. Essa era a consciência que eles tinham. A gente olha que eles estavam tão cientes, e a gente tem que ter cuidado em muitas formas, porque os fins jamais vão justificar os meios. Como eu falei aqui do início, a Igreja Católica foi essencial para esse período. Não há dúvida pela preservação, de conservar a palavra de Deus, de manter ela intacta ali, porque estava tendo muitos desvios doutrinários, estava surgindo, e a gente vai ver, antes mesmo, no período da perseguição, muitos concílios surgindo para se ajustar, de alinhar, porque quando a igreja cresce, os problemas vão crescer também. E aí, o surgimento da Igreja Católica no século IV, ela vem para alinhar e unificar as igrejas, porque as igrejas estavam muitas vezes uma distante da outra, doutrinariamente falando, e precisavam unificar tudo isso. Mas, porém, a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, porque essa unificação, esse desejo, eles começaram a usar de maneira errada, para preservar essa verdade que eles tinham. Eles estavam dispostos a matar quem estava pensando ao contrário. E muitas vezes hoje, nós não matamos fisicamente as pessoas, mas para defender aquilo que nós cremos, muitas vezes estamos matando as pessoas com as nossas palavras, com o nosso ódio. Não, você está errado. Ei, cuidado, temos que falar em amor. Para preservar e defender a palavra, eu não preciso usar discurso de ódio, não. A nossa palavra ela tem que ser carregada de amor, mansidão e moderação. Essa é a nossa consciência, é isso que devemos entender, porque os fins não vão justificar os meios. Por mais que o fim era preservar, mas não se justifica a morte de milhares, centenas de pessoas.
para preservar algo que eu acho que é certo. E hoje a igreja está correndo nesse erro de algumas pessoas para defender a sua verdade. Mata as pessoas, espiritualmente falando. Talvez é pior, porque eu já vi muitas pessoas que não querem saber de igreja por causa de palavras que foram ditas, que mataram aquela pessoa. E ela disse, eu não quero saber. Como eu gosto de trazer sempre esse exemplo de Nietzsche, um grande filósofo, pai do ateísmo. E os pais dele eram pastores. Isso lá no século XIX, porque não vivia essa palavra. E ele disse o seguinte, o cristianismo, ele até acreditava na pessoa de Jesus, mas ele disse assim, que o cristianismo morreu com Cristo na cruz. Ou seja, porque ele não via uma vida condizente àquilo que Jesus viveu. Então nós temos que ter esse cuidado e esse zelo para a gente não matar as pessoas. E aí veio a Inquisição. E essa Inquisição matou centenas e milhões de pessoas. E ela continua com outro nome, mas mesmo assim isso acontece no nosso meio. Amém? Então nós temos que ter esse cuidado de preservar a palavra, de preservar tudo aquilo que o Senhor tem. O que nós aprendemos também é um desvio de caráter e de moral. As pessoas se vendendo de qualquer forma, abrindo mão dos seus princípios por causa de dinheiro, por causa de um status. As pessoas começaram a se corromper, a se vender. E a gente tem que ter esse cuidado, porque não devemos abrir mão dos princípios. É isso que devemos aprender aqui, nessa adolescência da igreja. Tem muitas coisas para a gente trabalhar aqui, mas eu não quero encher de informação, mas eu quero que vocês tenham compreensão, de uma forma geral, do que foi esse período. Porque a igreja se desviou dos seus princípios. Por causa de quê? Por causa da sua própria vontade, dos seus desejos. Cuidado para a gente não querer ser grande e abrir mão dos nossos princípios. É muito bom ter muito dinheiro, é essencial. Mas se for para perder os nossos princípios, é melhor a gente ficar sem nada. Mas para viver esse evangelho que muda e que transforma. Esse período é marcado, tanto é que é conhecido como período sombrio da igreja, onde havia muita prostituição, havia muita corrupção. É uma história, devemos trazer à memória, sim, falar disso, sim. Porque para a gente não cometer esses erros, de ser sinceros, nós erramos, mas estamos dispostos a acertar aqui. Estamos dispostos a não cometer esses erros, a não falhar mais, a não se desviar do propósito pelo qual Deus chamou a igreja. Então a igreja foi se corrompendo, foi se perdendo, foi mentindo para se justificar. Existem as fraudes pias, que foi dizendo que as terras ali do Vaticano pertenciam à igreja, dizer que foi delegado ao Papa toda a autoridade, que ele tem um poder universal, que a igreja pode mandar em tudo. Então começaram a mentir e elaborar documentos para se legitimar no poder. Olha só o desvio de caráter e moral. Nós não precisamos criar documentos falsos para nos justificar na posição que nós estamos. O que nós temos que fazer é deixar a palavra do Senhor Jesus Cristo mudar a nossa vida e nos justificar.
É a palavra que vai nos justificar, que vai nos dar autoridade. Não é um documento falso que vai fazer isso. É isso que nós precisamos entender. E buscar nesse momento, nesse período de crescimento. Então foi um período de adolescência, onde eu comparo como um adolescente, muitas vezes aí, viveu o que queria, mas agora chegou o período da consciência, que precisamos ter. Cresceu intelectualmente, mas não foi o suficiente. Porque antes de crescer intelectualmente, nós temos que crescer espiritualmente. É uma igreja que falhou, ela errou, mas teve coisas boas. Foi um período bom, um período a qual a gente vê os bons resultados desse período, o fim da perseguição, a igreja restaurada e novamente aberta, o fim dos sacrifícios pagãos, dedicação dos templos pagãos aos cultos cristãos e doações à igreja. Foi uns resultados bons nesse período. Não falei só das coisas ruins, mas tem as coisas boas. Acabou a perseguição. Mas também o poder deixou de operar. Ei, cuidado, e eu digo isso comigo também. Às vezes, certa liberdade que nós ganhamos nos faz a gente nos acomodar. E é isso que precisamos ter esse cuidado e essa atenção. Porque a igreja, o fim da perseguição, elas se acomodaram. E aí é onde começaram a entrar os desvios doutrinários. As perseguições sutis agora começaram a surgir. Começaram a mudar, que a gente chama de sincretismo religioso. A pegar as coisas do mundo e jogar na igreja. De uma forma agora, vamos melhorar isso aqui. Vamos ver várias festividades, antes pagãs, e agora passam a ser cristãs. Mas no fundo a sua essência não é. E muitas vezes nós estamos fazendo isso na igreja. Pegamos coisa bacana, legal, mas a sua raiz, a sua essência não é legal. Então são um dos pontos que nós vamos observar nessa igreja. Uma igreja que perdeu o fervor do Espírito. Uma igreja que perdeu a sua identidade. Porque adolescente, na verdade, ele tem uma identidade fluida. Muitas vezes, ele uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E a gente vai ver isso na igreja. Uma igreja que poderia ter avançado mais. Ter aproveitado esses bons resultados. Mas, infelizmente, ela cedeu a algumas pressões. Ela cedeu a algumas sugestões e algumas interferências. E aí, chegou a um nível ao qual se tornou difícil. E aí foi um período em torno de 1000 anos. A igreja viveu nessa era sombria, nessa era de rebeldia mesmo. Não estar mais ouvindo a voz do Senhor. Mas estava ouvindo os seus próprios interesses. Possamos entender, não vale a pena abrir mão dos nossos princípios em prol de um falso crescimento, de uma falsa liberdade. Porque se não há liberdade, melhor dizendo, se há liberdade, mas essa liberdade ela é conduzida para alguém que nos deu a liberdade, ela não é a verdadeira liberdade. Por isso, Jesus diz, conhecereis a verdade é Cristo. Ele verdadeiramente vos libertará. É só em Cristo vamos ter a liberdade. É essa nossa confiança que nós devemos ter nele. É nele que vamos crescer. É nele que devemos compreender. É nele que devemos estar firmado. Não é em pessoas. E a igreja nesse período começou a se firmar em pessoas. E até hoje nós vemos isso. Quem vai nos salvar é Jesus Cristo. A igreja começou a depositar a sua confiança
em pessoas. E é interessante, eu vou citar uma pessoa aqui, às vezes a gente tem raiva dele, mas como historiador eu tive que ler Karl Marx, e uma das coisas que ele falou é o seguinte, que a reforma protestante, e eu vou finalizar a partir desse gancho, ela veio para destruir a fé na autoridade da igreja e restaurou a autoridade da fé. A igreja se colocou como agora um centro de autoridade que não erra, que não falha. Mas aí nós vemos pela própria história que essa igreja falhou, que essa igreja errou. E aí pegando um gancho já para a gente iniciar a nova etapa. Que vamos trabalhar a igreja na sua maturidade. Uma igreja que viu os erros e disse, vamos melhorar isso. Porque nenhum dos reformadores, na grande maioria, não queria se separar da igreja católica, mas sim melhorar a igreja católica. E aí a igreja se colocou como uma força, uma autoridade, um poder, a qual ela não deveria ter. Porque a nossa autoridade, ela deve ser por influência. E não colocar aquela expressão entre a cruz e a espada, porque chegava alguém, uma pessoa pagã, uma pessoa que não era cristã, eles apresentavam a cruz e a espada. Se você não aceitar a Cristo, você vai morrer pela espada. E aí temos essa expressão. E não é assim, não é por força. Não é essa força que devemos colocar. Por mais que muitas vezes o reino de Deus é tomado à força, mas não é a força do braço nem da espada. É pela perseverança e insistência de proclamar o Evangelho. Essa é a força que devemos colocar, de persistir. E não colocar uma espada, dizer assim, ó, camarada, se tu não aceitar Cristo, tu vai morrer agora, a gente já manda tudo direto para o inferno. É assim e prático. E a igreja criou essa autoridade, e a reforma veio quebrar isso e restaurar a autoridade na fé. Porque a salvação não está numa instituição. Um dos grandes erros nossos no passado, nesse período de adolescência, foi justamente colocar a salvação numa instituição. E não está muito distante a gente ver muitas igrejas colocando isso, ó, você é salvo na minha igreja, você é crente na minha igreja. E não é bem assim. A fé, a salvação vem por meio da fé. A Bíblia deixa isso bem claro. E ela afirma isso. E é algo importante que devemos entender e buscar no Senhor. Nós não podemos nos perder nisso. Entenda, a nossa salvação vem através de Jesus Cristo. E Jesus é o autor, o consumador da nossa fé. Ele morreu por nós, foi Ele que morreu. A fé, a salvação não está numa instituição. A salvação está em Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe cada vez mais a sua vida. E que eu espero que vocês tenham entendido esse período da adolescência. Amém? Glória a Deus. Até mais, viu?